beleza com vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, turma, mais um conteúdo de gramática aqui para vocês. Nós vamos falar hoje sobre vozes verbais. Mais uma vez um conteúdo contemplado pela habilidade da BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Dessa vez a habilidade do 8º ano, né? Habilidade 08 LP, Língua Portuguesa 08. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que são as vozes verbais, né? E também vamos falar sobre os tipos de vozes verbais existentes, né? Também chamadas de vozes do verbo. Então não se esqueçam de deixar aquele like, já se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos novos que eu possa estar trazendo de conteúdo para vocês. E também as nossas lives, né? A gente sempre tem live aqui, sempre que pode, estamos trazendo lives para vocês. Então vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre vozes verbais. Primeiramente, né, antes da gente entrar no conteúdo em si, nós vamos fazer um momento leitura, onde eu trouxe para vocês uma notícia. Lembra do último vídeo que a gente falou sobre o gênero textual notícia? Então, pegando o gancho desse vídeo, eu estou trazendo aqui para vocês uma notícia e a gente vai ler um trecho dessa notícia, na verdade, né? Para daí a gente começar a trabalhar os tipos de vozes verbais existentes dentro desse texto, né? Desse gênero textual, e também criar frases baseadas nesse conteúdo, né? Baseado nesse tema. Então vamos lá. Aqui nós temos a foto do novo premier espanhol Pedro Sánchez, onde ele anuncia em Madrid o seu novo gabinete. Vamos fazer aqui uma leitura básica da nossa notícia. Com astronauta e maioria de mulheres, Espanha apresenta novo gabinete. O novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta quarta-feira os nomes que irão fazer parte de seu novo governo e, pela primeira vez na história do país desde a redemocratização, a maioria do gabinete será formada por mulheres. Ao todo serão 6 homens e 11 mulheres na equipe, sendo que algumas delas ocuparão postos-chave, como socialista Carmen Calvo, nova vice-primeira-ministra, e a promotora Dolores Delgado, que vai cuidar do Ministério da Justiça. O gabinete também tem nomes com passagens por órgãos da União Europeia, incluindo o ex-presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell, que comandará a pasta de Relações Exteriores, e a diretora orçamentária do bloco, Nadia Galvinho, nova responsável pela economia. Também fará parte da equipe o primeiro astronauta do país, Pedro Duque, que será ministro da Ciência, Inovação e Universidades. Todos são muito qualificados, trazem a vocação para o serviço público e refletem o melhor da Espanha, disse Sánchez, 46, em entrevista coletiva na qual apresentou o grupo. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sánchez enfim alcançou o cargo de premier na última sexta, após o parlamento aprovar uma moção de desconfiança contra o então premier Mariano Rajoy, do conservador Partido Popular. Parte dos partidos que apoiaram a moção, entre eles o esquerdista Podemos, não ganhou cargos no novo gabinete, já que Sánchez optou por indicar nomes de seus correligionários no PSOE de centro-esquerda. Então nós temos uma notícia aqui, né, da Espanha, onde o novo premier Pedro Sánchez convocou para o seu novo gabinete 11 mulheres, né, com cargos de ministro. E aí, através dessa notícia, gente, aqui nós vamos começar a trabalhar as vozes verbais. Lembrem-se bem desse texto que eu acabei de ler para vocês, né? Porque dá todo um contexto para os exemplos que virão a seguir, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos trabalhar o que são as vozes verbais, né, em si.
Vozes verbais, galera, ou também chamada de vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, é a partir do verbo que nós vamos identificar, né? Por isso que diz vozes verbais, é quando o verbo dá a voz e vai nos dizer se o sujeito, por exemplo, é um sujeito ativo, se é um sujeito passivo, se é um sujeito reflexivo. E aí a gente vai começar, né, a identificar as características para poder fazer essas classificações. Por quê? Porque o verbo, a voz, elas podem ser de 3 tipos, né? Ela pode ser voz ativa, ela pode ser uma voz passiva, e dentro da voz passiva a gente trabalha a voz sintética, passiva sintética e passiva analítica, e ela também pode ser a voz reflexiva, tá? Então a gente tem esses 3 tipos de vozes verbais. Em uma delas, que no caso é a voz passiva, a gente tem uma ramificação de passiva sintética e passiva analítica, beleza? E aí a gente vai começar com a voz ativa. Na voz ativa, o sujeito, ele é o agente da ação. É quando ele vai praticar a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, né, é baseado na notícia. O novo premier espanhol Pedro Sánchez anuncia em Madrid seu novo gabinete. Percebam aí que o verbo anuncia, que vem de anunciar, ele já dá a sua voz e ele já indica que o sujeito praticou uma ação, que foi, no caso, o sujeito, né, Pedro Sánchez, que é o novo premier espanhol, que ele praticou a ação de anunciar, né, seu novo gabinete. Então, a gente já tem aí a indicação de que Pedro Sánchez é o sujeito que vai praticar a ação de anunciar, ao qual a gente já classifica que a voz do verbo é uma voz ativa, tá certo? Então, o sujeito é um sujeito agente da ação, sujeito ativo, sujeito agente, ou seja, um sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, tá? Mesma coisa da gente dizer, por exemplo, fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho. Exemplo, né? Então, quando eu digo eu fiz, eu que pratiquei a minha ação. Então, a minha voz do verbo é uma voz ativa. Eu sou um sujeito ativo, um sujeito agente que praticou a ação de fazer algo. No caso, fazer o trabalho, certo? Já na voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Ele é chamado de sujeito paciente, ou seja, ele não vai praticar aquela ação. Na verdade, ele vai receber, ele vai sofrer essa ação. Por exemplo, aqui, Sánchez foi derrotado por 2 vezes. Lembra do texto que eu li para vocês? Então, sujeito Sánchez sofreu uma ação expressa pelo verbo. Que ação foi essa? Ele sofreu a ação de ser derrotado. Quando eu digo ele foi derrotado, ele sofreu a ação, certo? Então, Sánchez é o nosso sujeito paciente, sujeito que sofreu essa ação expressa pelo verbo, tá? Aqui, ó, Sánchez é o sujeito que sofre a ação de ser derrotado, como eu já havia mencionado anteriormente, tá? Aí, dentro da voz passiva, lembra que eu falei para vocês, né? Voz passiva sintética, voz passiva analítica. Então, na voz passiva sintética é quando nós temos a seguinte estrutura, né? Ela tem também chamada de voz passiva pronominal, porque a gente tem essa seguinte estrutura. Nós temos o verbo conjugado na terceira pessoa, seja ele no singular ou no plural, não faz diferença, mas o verbo tem que estar conjugado na terceira pessoa para ser voz passiva sintética. Temos que ter dentro desse verbo conjugado, né, juntamente, na verdade, com esse verbo conjugado, o nosso pronome apassivador, que é a partícula si, pronome si,
na verdade, mais o nosso sujeito paciente. Então, a estrutura da nossa voz passiva sintética é o verbo conjugado na terceira pessoa, com o pronome si, que é o pronome apassivador, e o nosso sujeito paciente, tá? Então, a gente tem que ter essa estruturazinha em mente aí, para a gente poder lembrar que é voz passiva sintética. Por exemplo, divulgou-se o nome da nova ministra. Temos o verbo na terceira pessoa, divulgou, que poderia ser ele ou ela, né? Divulgou. Mais o nosso pronome si, divulgou-se, sujeito paciente, o nome da nova ministra. No caso, temos um sujeito paciente aí, a nova ministra, que teve o nome divulgado, mas é passiva sintética por conta da estrutura, né? É voz passiva porque o sujeito sofreu a ação de ter o nome divulgado, nesse caso, só que é passiva sintética por conta da estrutura que vem a frase, né? Então, tem o verbo na terceira pessoa, mais o pronome si, e vem aí o nosso sujeito paciente. É quando eu digo assim, tomou-se o café da manhã logo cedo. Então, a gente tem o verbo na terceira pessoa, mais o pronome si, mais o sujeito paciente também. Quando a gente sofre a ação, né, imposta aí o sujeito sofre a ação, o sujeito é paciente. E aí a gente vem nessa estrutura toda aí que eu mencionei para vocês, é uma voz passiva sintética, certo? Aqui, ó. Verbo divulgou, terceira pessoa, si, pronome apassivador. Voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada da seguinte estrutura: sujeito paciente mais um verbo auxiliar, ser, estar, ficar, por aí vai, né? Um verbo auxiliar, mais um verbo principal da ação conjugado no nosso particípio, tá? Lembra, particípio terminado em ADO, né? Ado, sempre particípio, havia tomado, corrido, IDO, né? Então, terminado em DO, IDO, ADO, EDO, verbo no particípio, conjugado no particípio, mais agente da passiva. Então, quando a gente tem essa estrutura aí, sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais verbo principal da ação no particípio, mais o agente da passiva, significa que temos uma voz passiva analítica. Não entendi nada aí. Como é que funciona essa voz passiva analítica aí? Vamos lá. O nome da nova ministra foi divulgado por Pedro Sanches. Então, nós temos sujeito paciente que sofreu a ação, que é a nossa nova ministra, né? Verbo auxiliar foi, é o nosso verbo auxiliar. Divulgado, verbo principal, que vem do verbo divulgar, e ele está no particípio, ó, terminado em ADO, divulgado. E o agente da passiva, por, né? Nosso agente da passiva, gente, é um termo que, no caso, pode praticar ação verbal. É sempre precedido pela preposição por ou da sua contração, que pode vir por mais o artigo ou o artigo a, pelo ou pela. Nesse caso, vem com a preposição por. Então, nosso agente da passiva aí é Pedro Sanches, né? Então, o nome da nova ministra foi divulgado por Pedro Sanches. Perceba que a gente tem toda a estrutura de voz passiva analítica, tá? Aqui, ó. E outra coisa importante, o verbo auxiliar mais o verbo principal, quando eles vêm juntos na oração, né? Vem um verbo auxiliar e vem um verbo principal, ele é chamado de locução verbal, certo? Locução verbal é quando a gente tem dois verbos, um auxiliar e um verbo principal, que no caso foi divulgado aí, verbo auxiliar, mas é principal.
tá certo? Então a explicação aqui do que é também uma locução verbal rapidinho para vocês, beleza? E aí, uma breve observação aqui para vocês terem bastante cuidado, certo? Cuidado para vocês não confundirem a voz passiva sintética com a voz ativa, né? Porque elas são parecidas, mas não são iguais. Por exemplo, divulgou-se o nome da nova ministra. Divulgou o nome da nova ministra. Perceba que na primeira a gente tem o verbo na terceira pessoa, mais a partícula, o pronome, no caso a passivador se, né? Então, e logicamente o nosso sujeito paciente, que é a nova ministra. Então, automaticamente, por ter essa estrutura, é uma voz passiva sintética. O que é diferente da nossa voz ativa, divulgou o nome da nova ministra. Mas aí não tem um sujeito que vai ser o sujeito que pratica nesse segundo exemplo. Não tem um sujeito agente? Tem. Só que nesse caso é um sujeito oculto. Divulgou. Alguém divulgou, né? Um sujeito que pode ter sido ele divulgou, ela divulgou, né? O sujeito, na verdade, indeterminado, né? Não é nem oculto, indeterminado, tá? Então, divulgou o nome da nova ministra. Alguém divulgou. Não se sabe ao certo quem foi. Voz reflexiva, por último aí, né? A gente tem a voz reflexiva. Na voz reflexiva é quando o verbo ele vai sofrer e vai praticar a ação ao mesmo tempo. É quando o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, né? Ele pratica e ele sofre essa mesma ação, expressa pelo verbo. Sanches apresentou-se durante a entrevista. Então ele tem essa, né, essa duplicidade aí de praticar e de sofrer a ação ao mesmo tempo. Sanches apresentou-se durante a entrevista, né? Ele representa a mesma pessoa que o sujeito, certo? Então aí a gente tem um sujeito Sanches na voz, no caso o verbo na voz reflexiva, apresentou-se, porque ele apresentou a si mesmo. Ele apresentou, então ele praticou. E quando ele apresentou a si mesmo, ao mesmo momento, né? Ele sofreu essa ação. Então é uma voz reflexiva, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente não tem o nosso reflexo, basicamente a mesma coisa, né? Quando a gente vê algo, então o reflexivo é essa questão do reflexo, né? Quando a gente é aquela questão do bate e volta, né? Então apresentou-se é quando ele apresenta a si mesmo, ou seja, ele sofreu e praticou a ação ao mesmo tempo. Isso seria a voz reflexiva, tá certo? Bom, galera, o vídeo de hoje foi breve. Dessa vez foi mais rápido ainda, porque a gente só trabalha mesmo as vozes verbais e são bem fáceis de se trabalhar, né, de se identificar. É só a gente ter a prática, como diz o ditado, a prática leva à perfeição, tá certo? Então, por hoje é isso, galera. Se cuidem, fiquem em casa, só saiam quando necessário, beleza? Um beijo, valeu, falou, fui!